Muitas vezes a gente vê história de pais que se orgulham das conquistas pessoais, mas se esquecem do maior chamado que é cuidar dos seus filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, 3. Ninguém despreza herança, pelo menos não quando ela é material. Só que nem todo mundo valoriza esse presente. Alexandre Frota deu uma entrevista que falou sobre o seu relacionamento, ou a falta dele, com um dos seus filhos. Eu quero assistir esse trecho e depois comentar alguns pontos que chamaram minha atenção e com o objetivo de levar você, homem, a refletir sobre o seu papel como pai e a você, a mulher, também a refletir e talvez você, filho, que se sentiu abandonado pelo pai. Vamos observar? Seu primeiro filho, ele mora na Alemanha, Ele mora na Alemanha, Eu não tentei e não vou. Olha, eu acho muito sério um pai assumir com tanta tranquilidade que ele não tentou e nem vai tentar se aproximar do filho. Isso eu creio que já diz muito. Salmo 103, 13 fala assim que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Aqui aparentemente não parece que o pai se compadeceu. Mas vamos continuar com a entrevista. Tentar. Ele tem o que hoje em dia? 20? Ele tem 27 anos hoje. E é uma coisa muito bem resolvida na minha cabeça. Existem aí, por exemplo, eu estava te falando, né? Saiu, o filho que o Frota escondeu. Eu não escondi nada. É porque não faz parte dessa minha trajetória. Como um filho não faz parte da sua trajetória? Entendeu? Eu estou resolvido com isso. Eu sou um grande pai, sabe? Para a Bela, para o Enzo, eu cumpro o meu papel, a minha função como pai em todos os segmentos que você puder imaginar. Particularmente, eu acho que é muito complicado você ter coragem de falar assim que você é muito bom em todos os aspectos, seja como pai ou como mãe. Porque por melhor que a gente seja e por mais que a gente se esforce, você pode dar o seu por 100% na sua maternidade e na sua paternidade. Você é um ser humano que falha, que erra. Não dá pra... Você pode falar que você deu o seu tudo, mas você não pode falar que você não poderia ter sido melhor, ou talvez a maturidade te ajuda a ver diferente, ou que na época você pensava de outra forma. Não dá pra falar assim, nossa, eu sou muito... Eu desconfio. Todo mundo que fala pra mim assim, eu sou muito bom, eu desconfio. Mas, vocês vão ver que a repórter vai tentar humanizar isso, mas nem assim ele não vai se ajudar. E se quando você foi pai lá atrás, você acha que você era mais imaturo e não pôde viver isso? Não, eu não vivi isso porque eu tive uma relação muito conturbada com a mãe dele. Entendi. Entendeu? E isso me afastou muito deles. A Bíblia ela nos diz, ali em 1 Coríntios 13, 11, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de meninos. Eu creio que é natural, às vezes, você olhar para sua vida 5, 10 anos atrás e falar, puxa vida, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito diferente, eu teria sido um filho, um pai, uma mãe, um profissional diferente. Eu acredito que isso seja natural. Mas ele não, quando a repórter joga assim, será que você não tinha maturidade na época? Ele não, a culpa não é dele, a culpa é da mãe. Eu não tô tirando de jeito nenhum, gente, o peso que é real e assim... Na minha história de vida, eu presenciei muitas mulheres que dificultaram o relacionamento com o pai de seus filhos. Isso é muito real, né? Que infelizmente, na maioria das vezes, quando a separação não ocorre de maneira madura, acaba acontecendo. A mãe acaba transferindo ali aquele sentimento de mágoa, de raiva, ou seja do que for, né? De ressentimento pelo pai e joga para a criança. Infelizmente dificulta. E existem mulheres desonestas, gente. Vamos jogar real. Existem mulheres desonestas. E tem aquelas que não sabem lidar com a situação. Só que aqui, gente, a questão não é essa, sabe? Porque independente se houve uma mulher ali fazendo alienação parental, que seja, ele deixa bem claro que não houve esforço nenhum da parte dele. Então, até que ponto até essa mulher dificultou por dificultar? Até que ponto a relação era conturbada porque o problema era ela? Ele nem tentou, ele fala isso. E ele não consegue assumir a responsabilidade de que, assim, eu falhei como pai. Não. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aparentemente ele realmente acredita que ele é um cara brabão, um cara bonzão. Mas vamos ver o resto aqui
desse trecho. E depois, quando eu ganho para deputado federal, ele faz um ataque. Que ele fala que você se meteu com droga. Não, eu acho muito estranho, né? O Brasil votar num cara que é ex-viciado, que fez filme adulto. Como pode um negócio desse? E aí gera um conflito, né? Porque eu sou um cara que eu tô há 24 anos sem... 24. Que é uma coisa difícil, limpo. né? Você pois é, venceu e aí. é uma vitória. Eu venci, eu sou um vencedor. E eu achei que ele, por ser um cara adolescente ali, esclarecido, já um jovem, né? Ele deveria saber, né, o quanto é difícil. Eu sou um vencedor. Ele deveria ter tido orgulho de, meu pai saiu de uma coisa que muitos pais não conseguem sair. Esse, pra mim, é o trecho mais absurdo. Assim. Primeiro, quem é o adulto da relação? Né? Você percebe que ele cobra que o filho dele deveria ter orgulho dele, quando ele não plantou nada ali. Né? Provérbios 22:6 diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Ficou muito nítido, inclusive na fala dele, de que ele não participou da criação do filho. Não foi desenvolvida uma relação, aliás, inclusive. Como que esse menino vai olhar para esse homem com admiração, se o mínimo que ele queria como filho era o amor de um pai, era a relação de um pai? Ele não vai conseguir admirar outras coisas no pai, porque existe mágoa no coração dele. Porque aquele homem que foi eleito e tudo mais, não foi pai, nem quis. Ele deixa claro que não houve interesse, que ele não foi atrás e que ele nem vai. E o orgulho e o mérito, né? Ele fala assim que o orgulho do filho não nasce só das vitórias pessoais do pai, mas da presença e do cuidado. Então, o filho não vai ter orgulho dele se ele não foi um bom pai. Sabe, você pode ter a profissão que for. Pode não ser uma profissão de prestígio. Se você foi um bom pai, seu filho vai ter muito orgulho de você. Agora, você pode ser o presidente do país, você pode ser o CEO de uma grande empresa. Se você não foi um pai presente, seu filho não vai te admirar. 1 Coríntios 13:1 vai falar: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Não produz nada, eu serei vazio. Aqui não aparenta, a fala dele não é uma fala amorosa, né? E você vê que, de novo, ele foca nele. Eu sou um vencedor. Pai e mãe não pode ser egoísta. Eu sei que muitos falam, você não pode se anular. Eu entendo que quando a gente não tá bem, a gente não consegue ser bons pais, mas quando a gente não tá bem, nós seríamos melhores estando bem. Mas assim, é impossível você ser um bom pai, uma boa mãe, se você priorizar você. Você nem tem filho, se for assim. No final das contas, o que esse relato mostra é a imaturidade de um pai que esperava aplausos de um filho sem ter plantado presença. O filho não vai reconhecer o mérito do que ele não viveu. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Isso está em Salmo 127:3. Por mais difícil que seja o momento, filho é um milagre de Deus, é bênção de Deus. Se Deus te deu, ele vai te dar força para cuidar. Mas você precisa ter um coração disposto a ceder, a abrir mão de si. E abrir mão principalmente do orgulho. Né? Se a herança que o Senhor coloca na nossa mão a gente não cuida, a gente não pode querer esperar aquilo que a gente não plantou. Então, que esse vídeo fique um alerta para nós pais. Que a gente, primeiro, filho não é poupança para a gente plantar para depois querer reconhecimento ou cuidado. A gente tem que fazer porque é nosso papel, porque a gente ama, porque a gente quer vê-los bem. Porque está na nossa mão a responsabilidade de fazer o máximo para que eles se tornem adultos bons. Vamos ter 100% de sucesso nisso? Não é garantia, não. Mas o pai e a mãe, ele faz sem esperar o reconhecimento. Esse reconhecimento, ele vem naturalmente. Agora, não espere colher o que você não plantou. E para você, filho, que talvez seja um pai ausente desses, ou uma mãe que às vezes realmente acha que é o máximo, e às vezes não admite essa condição, que você entenda que
que Deus é o seu pai e que ele te abraça e ele te dá a graça de viver um dia por vez e que você pode ser um filho melhor, né? Libera perdão, viva em paz. Reconciliação é outra coisa, né? Mas que você vive em paz com a sua vida e com a sua história e que quando Deus te der a graça e a bênção de ser pai, de ser mãe, entender que você não precisa reproduzir a mesma história. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria para poder ser os pais que os nossos filhos precisam. Até o próximo vídeo. Valeu!